Amados irmãos, abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51. É um salmo muito usado na nossa liturgia. Penso que é fácil de perceber sobre o que trata. É a oração do rei Davi. E é uma oração de contrição, é uma oração de confissão de pecados. Ele está com o coração contrito em razão do mal que cometeu, tá? Nós vamos orar e logo após vamos voltar os nossos olhos para o texto para entender aquilo que tem o Senhor a nos dizer nessa noite. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a Tua face, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, o Salmo 51, como eu disse há pouco, ele é muito usado na nossa liturgia, é muito presente na nossa liturgia daqui da igreja, especificamente me refiro. Ele é um salmo de contrição, é um salmo onde o rei Davi confessa a prática do mal que havia outrora cometido, e ele é conhecido também como salmo penitencial. Então, nas Escrituras Sagradas, salmos penitenciais são salmos em que os seus autores estão sendo disciplinados pelo Senhor e estão em um momento de sofrimento. Então, a ideia de salmo penitencial é essa. E esse é o quarto salmo penitencial das Escrituras Sagradas. Então, Davi está extremamente consternado. Ele está sendo disciplinado por Deus e ele está em um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de confissão. Quais são os salmos penitenciais nas Escrituras? Salmo de número 6, 32, 38, 51, que é o quarto salmo penitencial, Salmos 102, 130 e 143. São 7 salmos. Todos eles caminham numa mesma direção. Os autores estão sendo disciplinados pelo Senhor e estão sofrendo em razão disso. O Salmo 51, ele é uma oração de confissão do rei Davi, após ser confrontado pelo profeta Natan. Para os irmãos compreenderem com melhor clareza, esse salmo ele é fruto do maior pecado, e não entenda aí maior pecado no sentido de pecadinho, pecado médio e pecadão, porque por menor que seja o pecado, é suficiente para lançar um homem no inferno eternamente. Mas maior pecado no sentido de repercussão. Esse salmo ele nasce após o profeta Natan ter sido enviado pelo Senhor para repreender o rei Davi. Segundo Samuel, capítulo de número 11, os irmãos vão perceber que lá nós temos a narrativa do adultério que Davi praticou juntamente com Betseba. Betseba tinha um marido chamado Urias, e ele era guerreiro, ou ele era um dos soldados de Davi. No capítulo 11 registra que certo dia Davi levantou-se do seu leito e olhando pela janela viu Betseba tomando banho. E a própria escritura diz que Betseba era uma mulher formosa, era uma mulher bonita. Davi, quando pôs os olhos naquela mulher, então mandou chamá-la e se deitou com ela. Ou seja, Davi, ele praticou o adultério e, obviamente, que a Betseba também, enquanto seu marido estava fora. No dia seguinte, Betseba mandou avisar Davi que estava grávida. E o resultado disso, o que foi? Davi resolveu solucionar o seu problema usando a força do seu braço. Ao invés dele confessar o pecado a Deus, Davi então manda chamar Urias, depois manda chamar Joabe, que era um dos capitãos, e então coloca Urias na frente do exército. A intenção de Davi era que Urias fosse morto,
Mas Davi não queria tirar a vida, Davi não queria tirar a vida de Urias com as próprias mãos. Então o que é que ele fez? Chama o capitão e diz: Joabe, põe Urias lá na frente do exército. A pior batalha que tiver, que ele seja o primeiro. E aí, irmãos, aconteceu o que era previsto, né? Urias foi atingido e morreu. De modo que agora Betseba, a viúva, que outrora havia adulterado com Davi, está livre e então casa com o rei Davi. Esse é o contexto do Salmo, o enredo é esse. Talvez alguém pense: bom, pastor, então parou por aí, Davi simplesmente se arrependeu e confessou os seus pecados? Veja o que diz aí, capítulo 12 de 2 Samuel. Vamos dividir essa leitura para os irmãos entenderem o que é que se passa aqui. Capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filho. Verso 4, todos. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. A resposta de Davi, frente à parábola que Natã havia contado. Verso de número 6, todos. Verso 7, todos. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Isso aqui é a resposta que Natã, enviado pelo Senhor, deu a Davi. Conta ali uma espécie de parábola. Davi se indigna com a injustiça que foi praticada, e aí o Senhor responde, Natã responde: Davi, o Senhor manda dizer que esse homem é você. Daí então, irmãos, nasce o Salmo de número 51. O Salmo 51 nasce justamente dessa situação aqui. E o que é que nós temos então nesse Salmo? Primeiro, nós temos Davi orando esse salmo em decorrência de 2 pecados que ele cometeu. Quais foram os 2 pecados que Davi cometeu? O adultério e o homicídio. Davi adulterou com Betseba, ou Betsebá, como alguns dizem, e Davi praticou o homicídio. Porque quando ele toma o marido daquela mulher e põe na frente da batalha, em seu coração já há dolo. Que dolo? O dolo de ferir aquele homem para que ele possa herdar a viúva. Então, depois que o profeta denuncia a Davi, então nasce o Salmo 51. E ele nasce nos 6 primeiros versículos, apontando então o arrependimento e o perdão. Vejam as palavras de Davi, dos versículos de 1 a 6, mas iniciando aí versículos 1 e 2, onde ele externa a graça e a misericórdia do Senhor. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, a tua graça, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Observem que Davi, ele recorre ao caráter de Deus. Davi não busca se defender do seu pecado. Ele não busca dar um jeitinho
para ludibriar o Senhor com relação ao seu pecado. Ele poderia até ludibriar os homens como tentou fazer, quando tentou herdar a viúva de Urias, e até conseguiu, mas ele não tinha como ludibriar a Deus. Agora que Deus denuncia o seu pecado, qual a sua atitude? Se voltar para o Senhor e apelar justamente para dois aspectos ou dois atributos do caráter de Deus: a graça e a misericórdia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua graça. O Senhor é bom, o Senhor faz favores os quais não mereço receber. Compadece-te de mim segundo a multidão da tua misericórdia. O que Davi estava pedindo é: Senhor, livra-me do que eu mereço receber. Seja misericordioso e me dê o que eu não mereço. Me permita viver, me permita me arrepender, me permita ter comunhão com o Senhor. Então, ele começa apelando para dois aspectos do caráter do Senhor que são vibrantes. É claro, irmãos, que todos os atributos do Senhor são gloriosos, tanto incomunicáveis quanto comunicáveis. Comunicáveis são aqueles que Deus comunica, que Deus faz com que os homens também possam refletir. Por exemplo, o amor, justiça, daí por diante. Incomunicáveis são aqueles que pertencem só ao Senhor. Por exemplo, só Deus é onisciente. Nem o diabo sabe o que se passa na mente das pessoas. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Perceberam? Então, Davi apela para esses dois atributos, a graça e a misericórdia. No versículo 3, ele reconhece que ofendeu a Deus. Observe que ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Percebam, irmãos, o que é que acontece com o eleito de Deus? Ele não tem paz enquanto ele não confessa o seu pecado. Um eleito de Deus, que era o caso de Davi aqui, ele não sossega diante do Senhor, porque o seu pecado está sempre diante dele, está o atormentando, está lhe tirando a paz. No verso de número 4, ele aponta então que pecou contra o Senhor. Ele diz assim, verso de número 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Observe a conclusão de Davi com relação a esse aspecto: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo é: Senhor, eu tenho consciência que pequei contra ti, somente contra o Senhor, e tenho consciência que o Senhor é justo. O Senhor será puro no teu falar e será justo no teu julgar. Ou seja, ele não busca argumentar contra Deus. Ele não busca minorar o seu pecado. Muito pelo contrário, ele tem a concepção de que o peso da mão de Deus é algo justo. Ele tem a concepção que a ação que o Senhor escolheu para tratar o pecado do rei Davi é justa, porque Deus não comete injustiças. É diferente dos nossos dias, né, irmãos? Comumente hoje, quando alguém erra, a gente fica procurando bodes expiatórios. Semelhante ao que aconteceu no Éden. O Senhor vem visitar Adão. Adão, quem te fez saber que você estava nu? A mulher que tu me deste foi enganada pela serpente. Ele aponta para Deus, ele aponta para a mulher, ele aponta para a serpente. Ele só não diz assim: eu caí. Fui eu que pequei. Eu dei ouvidos à mulher, quando eu deveria, na verdade, exercer liderança sobre ela, eu pequei contra o Senhor. Adão não diz isso. Observe, Adão sai apontando para tudo quanto é lugar. A mulher que tu me deste foi enganada pela serpente. É o comportamento do homem de modo geral. Ele sempre busca um bode expiatório, ele busca alguém para responsabilizar pelo seu pecado. Mas, no contexto que nós estamos avaliando, irmãos, Davi chega a duas conclusões. Primeiro, que o seu pecado lhe atormenta, ele não tem paz em razão da inimizade, da obstrução do pecado na sua relação com o Senhor. Ele tem ciência
de que pecou contra Deus, pois Natã foi denunciá-lo, e Davi tem plena ciência de que o julgamento de Deus é justo. O que Deus resolvesse fazer, ele não praticaria uma vírgula de injustiça, porque o caráter do Senhor é justíssimo. Ele é o juiz de toda a terra. No verso de número 5, os irmãos vão perceber que ele aprofunda isso. Se ele reconhece a justiça do Senhor, agora ele olha para si e reconhece a sua natureza. Ele está falando sobre a depravação total. Vejam só o que diz o verso de número 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo que a relação sexual entre um homem e mulher casados consiste em pecado. Muito pelo contrário, é uma bênção que Deus deu para ser desfrutada no matrimônio. Mas ele tem a ciência que a sua natureza é pecaminosa, que ele é inclinado para o mal. Daí as palavras dele: eu nasci na iniquidade, eu nasci pecador, e em pecado me concebeu a minha mãe. A sua natureza é pecaminosa. Se ele reconheceu que o Senhor é justo no seu julgar, ele diz: a minha natureza é pecaminosa. Verso de número 6, para fechar a primeira parte aí, ele fala sobre a internalização da verdade. Ele diz assim: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus tem prazer, eis que te comprazes na verdade no íntimo, em um coração sincero, verdadeiro, ou seja, alguém que de fato está quebrantado, arrependido do seu pecado, que não tenta falsear ou ludibriar o Senhor. E isso é força de expressão, porque ninguém pode ludibriar a Deus, obviamente. Verso de número 6, ele diz: no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Irmãos, o que é que a gente tira para a nossa vida nesse primeiro momento? Porque até aqui nós estamos tratando especificamente do arrependimento e do perdão. Com relação a esse tema dos versículos de 1 a 6, o que é retirado para a nossa vida? Primeiro, irmãos, falando sobre o pedido de perdão, nós vemos lá em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, as palavras de João que dizem assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nessa relação com o Senhor, irmãos, o cristão, ele deve ter a prática de confessar os seus pecados. A ausência de confissão é um comportamento arrogante, porque se há uma coisa, e essa frase não é minha, é do reverendo Augustus Nicodemos, se há uma coisa que nós devemos pedir a Deus todos os dias, é o perdão pelos nossos pecados. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra um irmão, nós pecamos contra alguém, nós pecamos contra nós mesmos, nós trazemos ao Espírito de Deus tristeza, quando o entristecemos em razão das nossas faltas. Mas muitas vezes, talvez para alguns, o pedido de perdão acontece na liturgia dominical. Quando ele vem à igreja e o liturgo de repente lembra, através de uma leitura, e de convidar alguém para vir aqui orar, que é necessário confessar os pecados. Quando nós não confessamos os pecados, nós estamos agindo com arrogância. E o pior de tudo, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que nós somos pecadores. Como bem colocou João no texto que li, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, nós enganamos a nós mesmos. De que forma? Tentando falsear a nossa consciência, tentando minorar o que se passa dentro de nós, buscando uma forma de nos anestesiarmos com a prática do pecado. E aí João vai colocar de modo brilhante e vai dizer: olha, se dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos.
Nós não estamos enganando a ninguém, senão a nós mesmos. Aí vem Tiago e escreve lá que o homem que é ouvinte da palavra, mas não praticante, é semelhante a alguém que olha a sua face no espelho, mas quando sai, se esquece de quem é. Por quê? Porque, lamentavelmente, o lapso, e eu uso essa palavra propositalmente, porque o pecado deve ser um acidente na vida cristã, ainda que sendo um acidente, ele ocorre. Irmãos, sabe Deus, e isso aqui não é pura força de expressão. Sabe Deus, os pecados que a nossa mente e o nosso coração, os nossos olhos, a nossa vaidade tem cometido contra o Senhor. Sabe Deus de todas essas coisas. Pecados que muitas vezes nem nós nos demos conta que praticamos. E pior de tudo, às vezes até nos damos conta, mas o tratamos como um bichinho de estimação. Colocamos em nosso colo, o acariciamos e fazemos questão absoluta de escondê-lo, como Davi fez questão de esconder o seu pecado, mas o Senhor fez questão de denunciar. Sabe o Senhor o que se passa na nossa cabeça. Irmãos, segunda questão que eu quero aplicar na nossa vida com relação à confissão e ao perdão, diz respeito ao reconhecimento dos nossos pecados. Só reconhece que pecou quem tem um coração contrito. O arrogante se considera autossuficiente. O arrogante entende que se ele pecou é porque alguém o levou ao pecado. Mas há a necessidade de reconhecermos o nosso pecado. Lá no versículo 3, aliás, verso 4, parte A, diz assim, verso 4, parte A, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Há necessidade de reconhecer, porque quando nós não reconhecemos, nós encobrimos, nós escondemos, e é em vão esconder do Senhor. Veja o que 1 João, capítulo 1, versículo 10 diz: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A ausência de reconhecimento do nosso pecado demonstra que a palavra de Deus não está em nós, que nós verdadeiramente não o conhecemos. E Davi sabia disso. O reconhecimento da justiça de Deus está em Cristo Jesus. Por que é que nós não seremos penalizados pelo Senhor? 2 Coríntios 5:21 responde. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, quem? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele em quem? Em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o fato de termos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Redentor, irmãos, nessa vida, não nos isenta do pecado, mas deve fazer com que tenhamos a consciência cristã de confessá-lo, de não encobri-lo, de apresentar diante de Deus as nossas mazelas e, em nome de Jesus Cristo, suplicar o perdão. Segundo momento do texto, versículos de 7 a 15. Davi aqui vai falar sobre as dimensões do arrependimento. O que é que um arrependimento genuíno, verdadeiro, causa na vida de um cristão? Ele começa falando sobre a purificação no verso de número 7. Ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele usa o enredo da poesia hebraica, mas somado aqui, ele usa uma figura que era usada, o hisopo, né, que era uma planta, era uma espécie de folha, que muitas vezes se fazia algo parecendo um chá, um líquido que fervia juntamente com aquela folha, e aspergir essa água sobre alguém representava então purificação.
Daí as palavras de Davi dizendo, purifica-me com hisopo, ou seja, purifica-me completamente e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Notem que Davi não está dizendo que vai se purificar. Ele compreende que esse processo é o Senhor que causa em sua vida. No verso de número 8, ele fala sobre a alegria de alguém que de fato se arrepende diante do Senhor e recebe o seu favor. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. E por que o Senhor esmagou os ossos de Davi? É claro que aqui é uma expressão que ilustra o peso que o pecado trouxe à vida de Davi quando Natã foi lá denunciá-lo. Ele se sentiu esmagado pela justiça de Deus. Então ele disse no verso de número 8, faze-me ouvir júbilo de alegria. Por quê? Para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 9, perdão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, porque iniquidade é pecado. Verso de número 10, causa um coração puro e um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o coração, irmãos, ele é a sede de todos os sentimentos. Embora para o judeu, muitas vezes, ele se refira às entranhas, né? A parte que ele tem aqui no abdômen, como expressão. De repente, um judeu quer dizer que está sofrendo, as minhas entranhas estão angustiadas. Davi usa a sede de todos os sentimentos, o coração. Quando ele vai e afirma no verso número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque ele reconhece a sua impureza, a sua pecaminosidade. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11, ele fala sobre não retirar dele o espírito. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Verso 12, restitui a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Observem que todos esses efeitos são consequências na vida de alguém que Deus perdoou. Purificação, alegria, perdão, um coração purificado e espírito inabalável, não retirar o espírito, restituir a alegria da salvação, ensinar o caminho do Senhor, no verso de número 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, evangelização, e os pecadores se converterão a ti. Todos esses são exemplos de pessoas que de fato se arrependeram e receberam do Senhor o seu perdão. E receberam de Deus o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. 14 e 15, ele exalta a justiça do Senhor quando afirma com as seguintes palavras: livra-me dos crimes de sangue. E ele está ligando isso diretamente ao crime que ele cometeu. Porque todo homicídio é um crime de sangue. Os irmãos lembram quando Caim matou Abel? E o Senhor veio a Caim, lembram que o Senhor disse? O sangue do teu irmão clama. Porque todo homicídio é um crime de sangue. O homicídio faz o sangue ser derramado, ainda que não em um sentido literal, mas faz com que uma vida se vá. Um sangue que clama. Davi está dizendo, Senhor, livra-me desses crimes, porque ele tinha praticado esse crime. É aquilo que a gente chama de dolo eventual, não é? Você está assumindo o risco. Davi não foi lá tirar diretamente a vida, mas ele quis que Urias fosse morto. E agora, na sua oração, ele disse, Senhor, livra-me disso, que isso não mais se repita. Livra-me dos crimes
de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. O que a gente tira para a nossa vida nesse segundo momento, irmãos? Primeiro, o versículo de número 10, ele é a parte central desse salmo e expressa o cerne da preocupação de Davi. Aí você vai perguntar, por quê? Porque o interior era o lugar do seu problema. É fato que Natã o denunciou, é fato que ele foi constrangido, mas convenhamos, ele foi constrangido diante de Natã e diante do Senhor. Mas o que de fato o martirizava? A sua consciência cristã. O Espírito Santo dizendo a ele que ele havia pecado contra o Senhor. O Espírito Santo o advertindo e o impulsionando a confessar o seu pecado e abandonar a sua mazela. Era isso que o inquietava. Daí então o interior era o lugar do seu problema, mas também era o lugar que abrigava a sua alegria e a bênção. É só ler o verso de número 10, que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, nós não podemos lavar os nossos corações, porque se nós pudéssemos lavar os nossos corações, mais imundo eles estariam, porque nós somos pecadores. Quando o Senhor nos chamou à salvação, Ele nos tirou do mundo, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E o nome desse primeiro passo é santificação definitiva, ou seja, nós que estávamos no lugar de inimigos do Senhor, agora Ele retirou e trouxe para o reino do seu Filho amado. E passou a nos tratar como filhos, filhos por adoção em Jesus Cristo. Agora, o que significa a palavra santificação? Ou melhor dizendo, santo. O que significa a palavra santo? Santo significa separado. Por isso que a Escritura nos chama de santos, porque o Senhor nos separou do mundo para a sua igreja. E essa separação não foi causada por nós. Foi Ele que veio por meio do seu Espírito e por meio da palavra de Cristo e nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, nos converteu do nosso mau caminho, nos deu vida, nos fez crer no Evangelho, e hoje nós cremos por quê? Porque Ele nos levou a isso. Ou seja, o Senhor nos tornou santos. Deus separou a mim e a você para viver para a glória dEle, para honrá-lo e para dignificá-lo. Nós não podemos lavar o nosso coração, o Senhor sim, Ele pode e fez isso. Mas nós podemos pedir ao Senhor para que renove dentro de nós um espírito inabalável, que nos purifique dia após dia, que cause em nossa mente e em nosso coração repulsa ao pecado, que nos faça, irmãos, compreender a profundidade, a largura, a altura, a verdade da vida cristã. Porque parece que muitas vezes nós estamos na igreja e espiritualmente estamos tirando um cochilo. Nós ouvimos a pregação, nós ouvimos o que Deus está dizendo, o que Ele está exortando, mas parece que quando passamos por aqueles portões, nada disso tem sentido para nós. É como se fôssemos crentes que estivessem no culto dormindo, mas não fisicamente. Não tem ninguém, eu consigo olhar todos vocês de frente, não tem absolutamente ninguém que esteja tirando um cochilo nesse momento. Embora aconteça nas igrejas, na hora da mensagem, alguém tirar um cochilo. Não deveria, mas acontece. Mas espiritualmente parece que muitas vezes a gente está cochilando. Parece que a gente, no fundo, afirma ser crente,
mas não está preocupado com os efeitos que essa fé deve causar no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa mente. Parece que a gente não tem esse interesse. Eu passei agora esses 3 ou 4 últimos dias, fui levar minha mãe para visitar uma vizinha, e uma das maiores alegrias minhas foi perceber que eles foram convertidos ao Evangelho. Fiquei extremamente feliz, muito feliz. E aí conversa vai, conversa vem, e eu externando essa alegria, eu lembro que o esposo disse assim: antes de morar em Aracaju, eu era crente. Minha esposa não, mas eu era. E a esposa dele me respondeu: Gladson, na verdade quem me levou para a igreja foi ele. Aí ele disse bem assim: mas quando a gente chegou em Aracaju, a gente trabalhava a semana toda. E quando chegava no domingo, a gente não queria ir para a igreja. A gente estava tão cansado que a gente não queria ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? A gente se afastou do Evangelho. Irmãos, isso não sou eu que estou criando, não. Eu ouvi isso esses dias. A gente se afastou do Evangelho. Quando voltamos, então, graças a Deus, o Senhor nos renovou as forças, voltamos a congregar. A criança do casal toca na igreja, um garoto de 14 anos apenas. Mas observem como esse testemunho tem muito a ver conosco, né, irmãos? Rapaz, era eles contando e eu vendo as pessoas da minha igreja com o mesmo comportamento. A mesma ideia. Eu trabalho a semana toda e eu tiro o domingo para o meu deleite, para o meu descanso. No caso deles, eles se afastaram do Evangelho, eles se desviaram. No nosso caso, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça perceber o quanto temos pecado contra o Senhor. E que tenhamos um coração sincero para confessar as nossas mazelas, porque Cristo pagou um preço na cruz pelas nossas vidas, foi para nos separar do mundo, foi para nos tirar dessa maldição e nos trazer para o seu reino. Foi por isso, foi para a glória dele, foi para que ele fosse honrado em nossas vidas. Fica o alerta, porque isso tem acontecido conosco também. Última parte do texto, versículos 16 a 19, falam sobre o que agrada ao Senhor, então. No verso 16, ele vai dizer que o que agrada a Deus é um coração arrependido e um espírito submisso. Diz assim a palavra de Deus: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas do holocausto. O que é que Davi está dizendo? Está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada do sacrifício. Irmãos, Davi foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Davi foi rei de Israel. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício, porque se agradasse, eu daria todos ao Senhor. Quanto custava o gado de Davi? Que trabalho ele teria? Lembram da eira de Araúna? O que é que aconteceu? Araúna chega para Davi e diz: Davi, tome o meu gado, tome a lenha e sacrifique a Deus. Bendito seja o teu Deus. Lembram que Davi respondeu? Não darei ao Senhor aquilo que não me custou sacrifício. Eu vou comprar a sua eira, comprou o gado, comprou tudo e sacrificou tudo a Deus. Porque ele entendia que sacrificar algo que ele foi presenteado, o qual ele foi presenteado, não representava, de fato, um holocausto para o Senhor. Por isso que ele diz no verso de número 16, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, porque, do contrário, eu daria. Se o Senhor tivesse prazer, eu sacrificaria. Verso de número 18, 17. Sacrifícios, vejam só agora, qual é o sacrifício agradável? Sacrifícios agradáveis a Deus são dois. Tem duas coisas que honram ao Senhor. Primeiro, o espírito quebrantado. É o espírito, é alguém que diante do Senhor está quebrantado, humilhado.
brando, reconhecendo a sua indignidade. Segundo, coração compungido e contrito. Aí ele fecha o verso 17 dizendo: isso o Senhor não desprezará. O que é que o Senhor não despreza? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Versos 18 e 19, ele fala então sobre a comunhão de Deus com o seu povo. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Daí alguém vai perguntar: pastor, a gente acabou de ler que o Senhor não se agrada de sacrifício. Aí agora Davi vem e diz que o Senhor vai se agradar de sacrifício. Finalmente, o Senhor se agrada ou não de sacrifício? Observem que são contextos diferentes. Versículo 16 e 17, Davi está orando em razão de quê? Em razão da maldade que ele havia praticado. E ele está dizendo a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício, porque se agradasse, eu daria a todos eles. Quando vem para o versículo 18 e 19, os irmãos percebem que Davi agora está falando de um outro tema. É a comunhão de Deus com o seu Senhor. Por exemplo, um culto em ações de graças é um sacrifício de louvor e adoração a Deus. Estão percebendo? O culto de ações de graças não representa uma confissão, representa um reconhecimento. Mas uma confissão representa que alguém caiu e precisa confessar o seu pecado. Então são coisas diferentes. Isso explica porque os versículos dizem assim: fazes bem a Sião, a oração dele, segundo a tua boa vontade, segundo a tua graça. Edifica os muros de Jerusalém. Então, vejam só, notem que no verso 18, ele faz um pedido para que o Senhor faça algo. Aí vem a ação de graças. Verso 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que é que a gente traz para a nossa vida? Primeiro, irmãos, eu preciso lembrar aos amados em Cristo, e eu falei isso pela manhã em uma pastoral que dei, que o pecado não deve ser razão de orgulho, não, irmãos. O pecado só é razão de orgulho para gente que não nasceu de novo. Eu confesso aos irmãos que eu tenho andado espantado, enquanto pastor, do que eu tenho visto. Eu sou pecador, tão pecador quanto os irmãos. Mas, meu irmão, existem duas categorias de pecador. Existe o pecador arrependido e existe o pecador quanto mais. Exemplo de pecador arrependido, João capítulo 8. Leva uma mulher apanhada em flagrante adultério até Jesus. Dizem a Jesus: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés nos disse que tal mulher deveria ser apedrejada. Aí vem o veneno dos fariseus. Tu, o que dizes? Jesus se agacha, escreve com o dedo no chão, depois endireita o corpo e diz: quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejar. Aí diz lá o texto que dos mais velhos para os mais novos passaram a se ausentar daquele lugar. Jesus então olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. O Senhor, que já havia sondado o coração dela, responde: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher recebeu o perdão do Senhor. Por quê? Porque o Cristo que sondou o seu coração percebeu que ela era uma pecadora arrependida e não quanto mais. Agora vamos para o outro lado. Pecador quanto mais. Escribas e fariseus, saduceus. Jesus disse: olha, vocês se preocupam com o exterior do copo, mas vocês por dentro estão sujos de rapina. E esses mesmos homens viviam tentando constranger o Senhor Jesus Cristo, de modo que Jesus chegou a chamá-los de víboras, chegou a chamá-los de sepulcro caiado. E eles não se arrependeram e todos eles foram para o inferno condenados. Perceberam? Pecadores todos são, mas há pecadores arrependidos e pecadores contumazes. Aí você vai me perguntar: tudo bem, pastor, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou lhe explicar agora. Irmãos, quando eu me orgulho do meu pecado,
essa é uma demonstração clara que eu sou um pecador quanto mais. Eu estou pecando deliberadamente, sem vergonha nenhuma, e sem me incomodar com o que Deus acha sobre mim. Isso é pecador quanto mais. E nós temos agido dessa forma. Essa semana foi uma verdadeira sessão de contumácia na igreja. Uma verdadeira sessão de contumácia. Era impressionante o orgulho que a gente tinha de demonstrar o que estava fazendo, e talvez você pense assim, bom, pastor, então vou fazer e não vou demonstrar. Aí você engana só a si. Você engana só a si. Porque vai estar pecando contra o Senhor do mesmo jeito. Mas foi uma verdadeira apoteose de pecados contumazes. Irmãos, era a gente se filmando. Era a gente filmando, mostrando cena daquilo que o Senhor reprova. Pecado é para a gente ter vergonha, não é para ter orgulho, não. Como alguém pode se orgulhar do pecado? O pecado custou a vida do Senhor Jesus Cristo, não por pecado dele, mas pelos nossos pecados. Como eu disse de manhã, olha, eu não tenho problema nenhum, irmãos. De repente, você que é nordestino, é o meu caso, comida típica, eu gosto de camisa xadrez, só tenho talvez 2 camisas de listra e tenho umas 10 de xadrez. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema que você reúna a sua família, que você faça uma programação reservada. Agora, meu irmão, encher a cara de cachaça. Primeiro que não é nem para tomar cachaça, né? Mas vamos lá, encher a cara de cachaça, se filmar, faz foto, mostra. E no domingo nós nos arrumamos, pomos a Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. E a gente acha essas coisas as coisas mais naturais do mundo. É o forró, é a cachaça, é o carnaval, é o dormir na casa da namorada. Irmãos, essa igreja prega contra essas coisas. Eu preciso lembrar os irmãos isso. A nossa igreja não é conivente com isso, não. Essa igreja prega contra essas coisas, porque a Escritura Sagrada não dá vazão a esse tipo de coisa. A gente não pode achar que as coisas são naturais, não. A gente tem que se escandalizar com o pecado, como não? A gente não pode ser ingênuo. E eu volto a dizer, eu não estou aqui reprovando você que fez uma programação reservada com sua família, que fez a canjica, o milho, que não é isso. A discussão não é essa. Isso aqui, na verdade, não é problema. O problema é a gente pecar e achar isso o máximo, achar natural, não se envergonha. Pecado não é para se orgulhar, pecado é para confessar, se arrepender e abandonar. Um eleito não se orgulha de pecar, um eleito se envergonha de pecar. A primeira marca na vida de um salvo é a santidade. Pastor, como eu sei que se eu sou salvo ou não? Você sente a necessidade de ser santo? Você percebe que Deus tem te chamado para abandonar velhas práticas e aderir à sua vontade? Sim. Pronto, ótimo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque a primeira marca na vida de um eleito, de um salvo de verdade, é a santidade. Pastor, não sei o que é isso não. Eu gosto da igreja, eu venho aqui, acho bonito o povo cantar, tocar aí. Acho romântico o senhor pregando. Acho organizado aí o presbítero Davi, o Amós dirigindo. Meu santo, se esse for o seu sentimento, peça para deixar de ser membro da igreja. Nós não estamos procurando preencher esses bancos de gente. Nós estamos evangelizando para os eleitos de Deus.
Essa igreja não precisa ser cheia de gente, ela precisa ser cheia de crente. É isso que nós precisamos. Homens e mulheres que amem ao Senhor Jesus de verdade, que estejam dispostos a sacrificar a sua vontade por amor à causa do Evangelho. Homens e mulheres que não deixaram de ser pecadores, mas o pecado na vida deles é um acidente. E quando acontece, o coração deles se entristece. Vocês viram o que aconteceu com Davi aqui? Ele se entristece, ele lamenta. Ele não sai do seu quarto sem confessar o seu pecado a Deus. Eu nunca pensei em precisar dizer isso num púlpito. Mas talvez, irmãos, esse seja um momento apropriado para dizer: meu santo, se você quer viver no mundo, se você acha que você não precisa abdicar das suas vontades, se você acha que evangelho é viver conforme os seus conceitos, e você não quer se submeter ao querer de Deus, aquilo que é a instrução da palavra de Deus, pelo menos não escandalize o nome do evangelho. Chega assim e diga: pastor, faz o seguinte, eu amo mais o mundo que a Jesus Cristo. Retire meu nome do rol de membros. Porque, irmãos, certamente, se muitos fizessem isso, a gente perderia pelo menos uns 15 membros na igreja. Uns 15. Talvez eu esteja sendo generoso. Talvez eu esteja sendo generoso. Mas cuidado, para você não me achar arrogante. Porque eu não estou falando de pecadores arrependidos. Eu estou falando de pecadores contumazes. É diferente. Ninguém precisa estar nesse lugar para fazer favor a Deus. Deus não precisa do seu favor. Ele não precisa do seu favor. E talvez você nunca ouviu nenhum pastor falar isso. Mas essas palavras são muito sinceras. Entre viver escandalizando o reino de Deus, porque não se arrepende do seu mal, por ser pecador quanto mais, é melhor você ser honesto e dizer: eu não quero. Sabe aquela palavra que a Bíblia diz assim, ó? Aquele que está limpo, se limpe mais ainda. E o que está sujo, se suje mais ainda. Em outro texto, lá em Pedro, o apóstolo vai dizer: isso faz cumprir o provérbio que diz: a porca voltou a rolar na lama, e o cachorro voltou a lamber o seu vômito. Para finalizar, meus santos, e não me tenham por arrogante, porque eu estou falando a pecadores contumazes. Desculpe, eu estou falando de pecadores contumazes, para que não pareça que eu estou dizendo que todos são pecadores contumazes. Longe de mim isso, eu sou tão pecador quanto os irmãos. Conclusão, abre aspas, não pode haver paz entre você e Cristo, se há paz entre você e o pecado. Fecha aspas. Charles Spurgeon. Amém.